Fala galera do Mengão, meu nome é Edu Medeiros do canal Edu Fly React. Para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá na barra de se inscreva para dar essa moral aí para nós no nosso canal. O seu joinha é muito importante para o crescimento, ajuda no engajamento com o YouTube, tá ok? Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares para dar aquela moral aí no nosso canal. Trouxe um vídeo maneiro hoje aí sobre o André Rizek, dizendo aí que mais uma vez chegará um técnico e vai barrar o Everton Ribeiro. E queria compartilhar com você esse vídeo aí, tá ok? Dando todos os direitos aos canais Sport TV, tá ok? Que o programa é a Redação. Então vamos ao vídeo, tamo junto, no mais, nosso muito obrigado, valeu! A gente trouxe esse time. Santos é a opção de goleiro que tem, mas eu acho que vai mexer ali, eu acho que vai na janela. Varela, Davi Luiz, e aí depois eu vou explicar por que ele, Léo Pereira e mais o Ayrton Lucas. Thiago Maia no meio campo, com Arrascaeta e Gerson como os dois jogadores chegados à frente. Gabriel como um ponta direita, Cebolinha como um ponta esquerda e o Pedro de centroavante. Quer dizer, será mais o treinador a barrar o Everton Ribeiro, na sua opinião? Sim, no primeiro momento. Mas o Sampaoli tem como modus operandi dele rodar bastante o time. O Atlético era difícil você cravar a escalação do Sampaoli em 2020. E ele não tinha um elenco tão farto assim. Eu tentei colocar aquele time de 20 do Atlético dentro do Flamengo no elenco atual, mas respeitando as individualidades. O time do Atlético jogava às vezes com 3 zagueiros, né? Dificilmente. Só teve um jogo durante o Campeonato Brasileiro, mas ele segurava o Guga. Ele segurava o Guga como um terceiro zagueiro. O Guga era um lateral que avançava muito pouco, ele ficava na base da jogada. E eu acho que o Varela vai ter um papel semelhante. Porque ele vai ter que dar para o Ayrton a liberdade. Não tem como você prender o Ayrton Lucas. E ele executava isso muito bem no Atlético com o Arana. Sim. O Arana foi um dos jogadores que mais atuaram com ele. O Arana tinha liberdade para chegar. Jorge também no Santos, né? Jorge também. E o Arana ele podia escolher por onde ele ia sair. Se ele ia por dentro com o Keno como um ponta, e aí o Cebolinha vai ser esse ponta no Flamengo para mim, no lado esquerdo. Ou se ele ia por fora com o ponta, com a perna invertida vindo por dentro. O Keno às vezes vinha por dentro, ele passava no corredor para fazer o acabamento no cruzamento. Então acho que isso aí ele vai poder replicar no Flamengo. Vai usar o Ayrton Lucas como um lateral bem ofensivo e segurar o Varela mais no pé da saída de bola. Ali pode pintar um Fabrício Bruno, dependendo do jogo. Como um terceiro zagueiro, mas no pé da jogada fazendo a saída de bola. A interrogação é se todo mundo chega e barra o Everton Ribeiro sem cerimônia no Flamengo, né? Todos os treinadores. Impressionante, né? Estrangeiros, né? Chegam lá e barram o Everton Ribeiro sem cerimônia, como se ele fosse um jogador qualquer. O meu grande questionamento é se o futebol apresentado pelo Cebolinha no Flamengo é suficiente para você priorizar um esquema, que aí, no seu caso, você estava priorizando um esquema, sim, e barrar um jogador da qualidade e da entrega do Everton Ribeiro. Mas acho que também existe a expectativa do Flamengo de arrancar tudo que o Cebolinha pode, né? Cebolinha também era um jogador que, quando saiu daqui, de seleção brasileira, protagonista em Copa América em 2019. Então a ideia talvez seja escalá-lo numa posição confortável para ele chegar ao seu limite. Nunca esteve na altura do Everton Ribeiro. Não, nem próximo. Não, o que o Everton Ribeiro rendeu no Flamengo certamente foi melhor. Mas o Everton no Cruzeiro, tá tempo, né? onde jogou o Everton Ribeiro? No Curitiba. Não, e até o próprio rendimento do Everton Cebolinha mesmo, né? Com ele mesmo. Acho que o Cebolinha deu bons sinais no início do ano. Mas ainda tá, não é nem próximo daquele Cebolinha. É um exercício. O ponta que ele tinha era o Keno. Então estou imaginando um jogador semelhante. É isso que a gente está fazendo. Aí a polêmica. Gabigol e Pedro podem jogar juntos? É bem verdade que o São Paulo... Você acha que é polêmica? Você não acha que o Dorival Júnior já tratou de dizer que isso aí não é polêmica nenhuma? Né? Agora, o São Paulo sempre preferiu um centroavante de movimentação. Sempre preferiu um centroavante que circulasse mais. O centroavante dele no Atlético era o Sacha, que era um centroavante até abaixo para as pretensões do Atlético. Era o mesmo dele no Santos, o Sacha? O Sacha, exatamente. Então, eu acho que isso é um ponto que vai pesar no momento dele de definir. Na seleção chilena era o Vargas. Isso, que também é um jogador de mobilidade. Isso é um ponto que vai pesar na hora de definir, mas ele não tem como fechar os olhos para a bola que o Pedro está jogando. Você tem um centroavante como ele, você não pode abrir mão. E o Pedro também não é um centroavante poste, não é um pivô, um cara grosso com a bola. Você vai ter ele para fazer jogadas, interações, ele vai dar assistência também. Eu acho um baita exercício de imaginação, que é o que a gente está fazendo, né? Vou pegar uma frase dele ontem, que ele vai respeitar a qualidade dos jogadores, que acima de qualquer ideia tática, por mais que ele queira jogar de uma maneira que lhe é peculiar, que é o jogo posicional, acima de tudo isso está a qualidade dos jogadores.
E se a qualidade dos jogadores deve falar mais alto, eu não consigo enxergar um cenário em que Everton Ribeiro seja reserva do Flamengo. Só na cabeça do Paulo Souza e do Vitor Pereira. Mas você sabe qual posição que eu acho que ele briga mais nesse time que a gente passou? Com o Gerson. Como esse meio-campista pelo lado direito. Azar do Gerson, então. Mas no meu entendimento. Mas aí vem... Se for isso, azar do Gerson. Só que aí o Gerson ele trabalhou com ele no Olympique de Marselha. Eu acho mas que olha vai o Gerson pesar. jogando. O Gerson trabalhou com ele como primeiro volante? Não, jogou como aberto. Na verdade, só não jogou como goleiro. E eu acho também, eu botei o Arrascaeta. É mais fácil ter, na minha visão, é mais fácil ter o Gerson na posição do Cebolinha, que foi assim que ele jogou no Olympique de Marseille. Também. Não sempre. Não, Ele jogou na minha opinião, em diversas posições. vendo que os caras estão jogando. E o Everton Ribeiro, cara, porque assim, eu acho que é crime de lesa futebol tratar o Everton Ribeiro como um jogador descartável, como o Flamengo tratou nesse ano, inclusive. E esse ano tá mais vai ainda, rodar né? bastante. O Vidal também é um cara que eu acho que vai entrar no rodízio mais claramente. Matheus França é um cara que você não pode tirar do time de vez, que tá crescendo. Bruno Henrique voltando. Bruno Henrique voltando, eu tenho mais dúvida pela questão física. A gente tem que ver como ele vai voltar. Mas ele vai... Mas ele ele é vai muito voltar diferente. numa competição. Agora, Até o Marinho saberemos jogou bem no amanhã, Santos na com ele. primeira escalação, Do com a lado direito, assinatura do soltando na Sampaoli. esquerda. Mas tem uma posição que eu não citei aqui, que eu acho que o Flamengo vai Você no ia falar do mercado Davi também. Luiz, do lateral O direito. Davi Luiz eu fiquei em dúvida se botava no time ou não, mas eu lembrei e depois chequei que o Hever jogou regularmente com ele e jogou bem. Então, esse problema de idade, velocidade, Mas o o Hever São não Paulo jogava. não se Isso que eu tô- preocupa. isso que tá me chamando. O Hever não jogava quando eram 3 zagueiros. Não, o Atlético usou pouco 3 zagueiros, Paulo. Você vai ver nas escalações, era o Guga que ficava como um terceiro pelo lado direito. A posição que eu queria chamar a atenção, a do Thiago Maia. Esse cara com o Sampaoli é um cara de passe. O cara que ele não mexia no time, ele rodava a escalação, era o Alan. O Alan é um cara que está machucado no Atlético e que eu não sei se chega na próxima janela com 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Então eu acho que se o Flamengo, se cobrisse o Flamengo, eu ia ficar monitorando essa situação. Porque é um cara que está lá no Atlético, super valorizado, o Atlético adora o Alan, mas o Atlético tem problemas financeiros e o Alan, por estar Mas machucado... o Palmeiras tá tentando o Alan também e não tem Mas conseguido. o problema não foi negativo do Atlético, o problema foi o preço, não chegou Então, no preço. exato. Não chegou no preço. Agora, se o Flamengo quiser, tem dinheiro. Então, e eu acho que é um cara que ele vai indicar. Aí é como uma luva no Eu acho que é um cara que ele vai indicar. Aliás, cai Não, luva com a qualquer dúvida é time. quem o Sampaoli não vai indicar. Né? A lista de indicações é enorme. Já chegou, já com tá lá. certeza. Diga assim, Já é uma tá lá, indicação já. plausível. Se ele voltar antes, o Atlético vai pôr em campo. Porque o Atlético renovou o contrato dele, ele adora o Atlético adora o Alan. Mas se ele chegar com condição de sair, eu acho que o Flamengo vai quente nele no mercado no meio do ano. Por conhecer o Sampaoli e por conhecer o papel que ele dava pro Alan naquele time. E tenho dito isso, vou repetir, cara. O Everton Ribeiro é titular em 19 times. Escolhe camisa, em 19 times do Brasil. Só no time dele hoje que ele não é titular. É. Mas assim, nessa questão de Tendo time... sido, na minha visão, ao lado do Pedro, o melhor jogador do time ano Eu passado. acho, mas a questão de time, como o próprio Henrique traz, e aí a ideia claríssima do Sampaoli, aí ele vai ficar um pouquinho mais, na minha opinião. É vergonhoso Mesmo o que estão eu sendo fazendo fã com o do Everton Everton Ribeiro. Ribeiro, pela qualidade, a inteligência, a questão de posse de bola, de ter entendimento de jogo. Só que o Sampaoli gosta de muito jogo vertical, é bola no pé, muito rápido. E eu acho que o Everton, nesse momento, não entrega isso. Mas, Paulo, assim, eu acho que a gente está desvirtuando o debate sobre futebol de forma que a tática vem antes do elenco que você tem. Isso eu concordo contigo plenamente. Então, assim, eu estou imaginando alguém que chega no Grêmio, Por isso super que eu campeão disse. dos anos 90, e fala assim, não, Jardel não, eu não gosto de jogar com bola aérea. Tá, mas é a bola aérea mais forte da América do Sul, o Grêmio é campeão da América, não, mas eu não gosto de jogar com bola aérea, me traz aqui um centroavante baixinho, porque no meu plano tático eu quero um centroavante baixinho. Não faz sentido. mas Mas esse você é não o- acha que isso é o Flamengo O treinador tem que se nos possibilita? adaptar ao que é ele isso- tem na mão. Exatamente, mas foi o que eu falei aqui no início do programa. Que é um treinador que eu gosto, que eu acho que é um treinador que pode entregar muito, né, em vários outros aspectos. Agora, ele vai ter um problema muito sério. Ele tem um jeito de jogar que esse time do Flamengo não é adaptado para isso. Ele pode melhorar, ele pode colocar esses jogadores nunca deixaram de tentar, até com o próprio Domenech, tentaram jogar, nunca reclamaram da questão. Agora, a maneira de jogo do Sampaoli, falar, pô, Arrascaeta, você pedir para o Everton Ribeiro não sair dali, o Arrascaeta não ter uma movimentação, o próprio Gabigol jogando pelo lado direito, de ponta direita, não podendo vir por dentro, aí entra nisso que você está falando. Então é hora mas de ele pode. mostrar, o Sampaoli, e eu acho que ele é um excelente técnico. É hora de ele mostrar que não é treinador de uma nota só, Exato. que tem repertório, que sabe se adaptar a diferentes ambientes, diferentes elencos, porque é isso que faz um grande técnico. E todos os treinadores que vieram ao Flamengo depois do Jorge Jesus, que conseguiram encaixar alguma coisa, queira ou não queira, foram Renato Gaúcho e Dorival. Por quê? Porque dava liberdade a esses caras lá na frente jogarem com as suas características, do seu jeito de jogar. Pra mim, só o Dorival.
O que o Renato entregou. que, na verdade, conseguiu depois, no reinventar final alguma caiu, coisa, mas vai o que o pensar Renato alguma entregou coisa no começo. O Renato encaixou um Flamengo sem o Pedro. Fizeram vários jogos maravilhosos, até melhor que né? até Teve melhor momentos começo bons, assim, mas ele que o encaixou Jesus. o Flamengo sem o Pedro. E o Dorival encaixou o Flamengo sem o Michael, que era uma peça importante do Flamengo do Renato. Vocês percebem que é o Flamengo aqui nos possibilita essa visão de como encaixar o Flamengo em diferentes esquemas? Porque tem muito jogador na frente. Muita opção. Sempre vai sobrar alguém, não E tem eu tenho jeito. tido muita dificuldade de entender o porquê de o próprio clube, tanta gente, tratar 2022 como um grande problema. Não, tem que peitar os jogadores, tem que tirar o jogador. Cara, o que deu tanto errado assim para um time que foi campeão da América e da Copa do Brasil para achar que tem que demolir tudo? Exato. Eu acho que a discussão está muito louca, mas a gente vai saber amanhã qual é, pelo menos, a primeira ideia de jogo de Jorge Sampaoli na sua estreia. E aí, galera, gostou do vídeo? Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. O que vocês acharam aí de barrar o Everton Ribeiro do time principal do Flamengo? Eu acho uma loucura. Na minha opinião, o cara tem que se titular. Gerson não tá jogando tanta bola assim. Cebolinha não tá jogando tanta bola assim. Tá vindo aí o Bruno Henrique para jogar pela ponta esquerda. Na minha opinião, ele vai ter vaga sim. Aos poucos ele vai conseguir se titular. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares para dar aquela moral aí, tá ok? No mais, nosso muito obrigado e saudações rubro-negras. Pra cima deles, Mengão! Valeu!